Saudações do meu canal Matemática Quente. Agora, ao vivo, para todos os meus alunos. Eu quero ajudar de alguma forma a vocês nessa quarentena, né? Não sei até quando vai, né? Até quando vai continuar, quando vai terminar, não é isso? Hoje eu trago um assunto bastante interessante, mas muitas pessoas têm bastante dificuldade. Razões trigonométricas no triângulo retângulo, ok? É um conteúdo da trigonometria. Então eu vou iniciar desenhando aqui o triângulo retângulo. Observe, triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Os outros dois ângulos são ângulos agudos. Aqui nós chamamos de ângulo reto. Aqui eu vou chamar esse vértice de A, B e C. São os vértices do triângulo A, B e C. Ok? Nós temos no triângulo retângulo, eu tenho cateto, outro cateto e a hipotenusa, que eu vou representar por azinho. Este cateto que está na vertical vamos chamar de B, e o cateto na horizontal vou chamar de C. Aqui eu tenho os ângulos internos. O ângulo B diferencia-se com este sinalzinho aqui em cima, e o ângulo C. Observa a diferença do ângulo para o vértice. Tudo bem? O ângulo B e C são ângulos agudos, medem menos de 90 graus. Somando B mais C, eu tenho 90 graus. Somando com 90, 180 graus, que é a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo. Portanto, as razões trigonométricas que a gente vai trabalhar hoje são seno, cosseno e tangente. Então, eu vou colocar aqui o seno do ângulo B. O seno de B é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então eu tenho Bzinho sobre A. Tudo bem? Cosseno de B. Cosseno é a razão entre o cateto adjacente, o cateto vizinho ao ângulo B, então eu tenho Czinho sobre a hipotenusa, que eu estou chamando de Azinho. E por último, a tangente de B. O que é tangente? Tangente do ângulo B, nós temos a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Portanto, repetindo, seno de B, Bzinho sobre Azinho. Cosseno de B, Czinho sobre Azinho. E a tangente de B, Bzinho sobre Czinho. Vamos fazer o mesmo com o ângulo C. Seno de C. Eu já disse que o seno é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. O cateto oposto a C é Czinho, sobre a hipotenusa, que é o A. Então nós temos Czinho sobre A. É o seno de C. O cosseno de C,
Como eu já disse, cosseno é a razão entre o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Portanto, eu tenho B sobre A. Tudo bem? E a tangente de C? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Portanto, vai ficar Czinho sobre B. Agora observe que o seno de B é igual ao cosseno de C. B sobre A. São ângulos cuja soma dá 90 graus, são ângulos complementares. O cosseno de B é igual ao seno de C. A tangente de B é o inverso da tangente de C. Aí aparece outra razão trigonométrica chamada cotangente, que nós não vamos entrar em detalhes na cotangente. Então eu tenho aqui o triângulo, o retângulo, e a seno, cosseno e tangente dos ângulos. Agora, o que eu gostaria de mostrar para vocês é que tem três ângulos que a gente chama de ângulos notáveis, que são bastante conhecidos, que é o de 30, 45 e 60 graus. É importante demais vocês conhecerem o seno, o cosseno e a tangente de 30, 45 e 60. Então eu vou fazer aqui uma tabela para a gente conhecer o seno destes ângulos. Então nós temos aqui, ó, seno, cosseno e tangente. Abreviando, seno, cosseno e tangente. 9 pessoas assistindo. Vamos destacar o seno de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Então, qual é o seno de 30 graus? Vamos preencher essa tabelazinha, não é? Usando aquela pequena música para ajudar vocês a memorizar a tabela. Observe. Todo mundo, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Todo mundo, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Todo mundo sobre 2. Todo mundo na raiz. Qual a raiz quadrada de 1 é 1? Não precisa botar. Raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 1 é 1. Eu tenho que o seno de 30 graus é igual a 1 meio. Facinho, facinho de memorizar. O seno de 45, raiz de 2 sobre 2. O seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Agora, vamos inverter. O cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Né? O cosseno de 30 é igual ao seno de 60. O cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 60 é 1 meio. E por último, a tangente. Qual a tangente de 30? A tangente de 30 é a raiz de 3 sobre 3. Lembrando que a tangente de 30 é igual ao seno de 30 sobre o cosseno de 30. Tangente é seno sobre cosseno. É uma
É uma informação importante. Se você pegar a tangente de B, você tem seno de B sobre o cosseno de B. Tangente é seno sobre cosseno. Então, se você não lembrar, você vai dividir o meio, a fração no meio, com a raiz de 3 sobre 2. Mas se você memorizar, ótimo, parabéns. Veja que quando eu pegar, qual a tangente de 45 graus? Se você dividir raiz de 2 sobre 2 por raiz de 2 sobre 2, a divisão de dois números iguais dá igual a 1. Portanto, a tangente de 45 graus é igual a 1. Qual é a tangente de 60? Raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 meio dá igual a raiz de 3. Então, essa tabela é muito importante. No início, você está aprendendo trigonometria, você tem que saber essas razões trigonométricas e o seno de 30, 45 e 60. Na medida que você vai aprendendo, você vai se aprofundando. Depois você vai saber qual é o seno de 0, de 90 graus, de 180. Aí já entra a questão do círculo trigonométrico, que não vai ser o assunto de hoje. Agora, observe, eu vou fazer aqui um pequeno exercício. Vamos substituir esse ângulo C e o B. Vamos substituir por 30 graus e 60 graus. Pode ser? Pode. 30, 60 e 90. Bastante conhecido nosso. Agora, vamos pegar o cateto B e atribuir um valor. E para o C também. Tudo bem? Vejamos. Vamos imaginar que aqui vale 3. Cateto 3, o outro cateto médio 4. Primeiro passo, vamos descobrir a hipotenusa. Você tem que já ter o conhecimento do teorema de Pitágoras. Pode cair uma questão assim? Pode. Ele não vai te dar a hipotenusa, ou um dos catetos. Você usa o teorema de Pitágoras. Depois eu vou pedir o seno desses ângulos. Agora vejamos aqui, ó. Só existe um porém. Seno de 30, vamos só continuar. Aqui foi só um pequeno modelo. Vamos apagar esses dois ângulos. Só para mostrar para vocês que eu poderia ter um triângulo 30, 60 e 90, que é o mais usado. Mas como eu quero partir para outro exemplo, vamos só recolocar de volta aqui. Ó. Eu pergunto para você, qual é o seno de B? O seno de B é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Só que eu ainda não sei a hipotenusa. Vamos apagar aqui. Vamos iniciar agora descobrindo o valor da hipotenusa. Tudo certo? Recordando o teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras é que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então vamos descobrir o valor da hipotenusa. Quadrado da hipotenusa é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Tudo bem? Está certo? Está quente? Continuando, Azinho ao quadrado, que é a hipotenusa, estou representando por A igual a 3 ao quadrado. Muita gente costuma dizer que 3 ao quadrado é 6, que 3 vezes 2. Só que não é assim, cuidado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá igual a 9. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. 9 mais 16, que dá igual a 24.
25. Qual é o número que é elevado ao quadrado que dá igual a 25? Ou seja, qual a raiz quadrada de 25? 5. Portanto, a hipotenusa mede 5 unidades. Agora vejamos, eu quero descobrir qual é o seno de B. Seno de B, vê se vocês memorizaram. Cateto oposto sobre a hipotenusa. A hipotenusa eu já descobri que é 5. Vamos substituir aqui a interrogação por 5. Então eu tenho 3 sobre 5. Seno de B, 3 sobre 5. Cosseno de B. Cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. 4 sobre 5. Agora, vamos descobrir a tangente de B. Pessoal, tangente é o seno sobre o cosseno, ou cateto oposto ao ângulo, que é 3, sobre o cateto adjacente, que é 4. Portanto, a tangente de B é igual a 3 sobre 4. Faremos o mesmo com o ângulo C. Qual é o seno de C? Cateto oposto sobre hipotenusa, 4/5. Qual é o cosseno de C? Cosseno de C é o cateto adjacente, vizinho, adjacente quer dizer vizinho, sobre a hipotenusa, então eu tenho 3/5. Agora vejamos a tangente de C. Cateto oposto sobre cateto adjacente. 4 sobre 3. Tudo bem? Agora eu já descobri o seno, o cosseno e a tangente de B e de C. Vamos para mais uma situação. Vamos resolver um problemazinho. Eu tenho uma questãozinha quente para a gente resolver agora. Tem uma pergunta. Pode perguntar aí. Quem, meu editor aí, pode, alguém quiser perguntar, fazer conexões. A pessoa pergunta, posso usar o teorema de Pitágoras em qualquer triângulo? Não. Ó, pessoal, o teorema de Pitágoras você só pode usar no triângulo retângulo. Tudo bem? Você não pode usar em qualquer triângulo. Ok? Alguém aí tem mais alguma pergunta a fazer? Enquanto isso, nós temos uma questãozinha. Digamos que vamos para um exemplozinho. Uma rampa de 40 metros de comprimento faz um ângulo de 30 graus. Faz um ângulo de 30 graus com o plano horizontal. Meu editor-chefe, se tiver alguma pergunta aí, Tá certo. uma rampa de 40 metros de comprimento faz um ângulo de 30 graus com o plano horizontal. Uma pessoa que sobe a rampa inteira
pessoa que sobe a rampa inteira eleva-se verticalmente de... Veremos, uma rampa de 40 metros de comprimento faz um ângulo de 30 graus com o plano horizontal. Uma pessoa que sobe a rampa inteira eleva-se verticalmente de... Vejamos, quantos metros a pessoa vai se elevar, vai ficar a uma distância do chão. A pessoa vai subindo a rampa, então para isso a gente pode fazer um desenho. Você tem que ser inteligente na hora de resolver essa questão. Observe aqui, ó. Eu tenho aqui um plano horizontal. Uma pessoa sobe formando um ângulo de 30 graus com o plano horizontal, né? Com o chão, não é isso? Podemos dizer assim? Ó. Veja, a pessoa começa a subir a rampa. Tem uma pergunta, quer dizer uma afirmação, né? Pode perguntar. É o Cronos, ele fala, muito massa, gostaria também de ressaltar que tem um macetezinho da Coca, que é o clássico CO Isso. sobre HIP, né? Sobre HIP, hipotenusa. HIP. Exatamente. Quem é? Cronos. Ó, é o seguinte, quando você pega o seno de um ângulo, eu já disse que era o cateto oposto sobre a hipotenusa, exatamente. CO, cateto oposto, HIP é a hipotenusa. Observe que o rapaz está subindo a rampa. Aqui, a uma determinada altura, ele parou. No momento que ele vai subindo a rampa, essa rampa forma um ângulo de 30 graus com a horizontal. A horizontal aqui é o solo, é o chão, não é, pessoal? Eu quero saber a que altura ele vai se encontrar. Eu quero descobrir o valor da altura. Que o rapaz subiu toda a rampa. Ó, o rapaz subiu a rampa. A que altura se encontra do chão? Eu quero descobrir o valor de H. Eu vou usar as razões trigonométricas. Veja que a rampa tem 40 metros de comprimento, então você vai colocar aqui os 40 metros, não está só 40 metros, tá certo? Então, como é que eu resolvo essa questão? Usando a razão seno. Eu botei aqui, como o rapaz já indicou, o seno é CO sobre H, cateto oposto sobre hipotenusa. Então veja como é que vai ficar. Vamos só apagar isso aqui. Então bora. Seno de 30 graus. É o cateto oposto, que é a altura, sobre a hipotenusa, que é 40. Pronto. Você vai ter que memorizar essa tabela. Vai ter que saber que o seno de 30 é igual a 1/2. Então vamos substituir aqui, ó. Vamos resolver essa questão aqui usando o pincelzinho azul. O seno de 30 não é 1/2? Eu estou substituindo o seno de 30 por 1/2. H sobre 40. Ok? Então 1/2 é igual a H sobre 40. Nós temos aqui uma proporção. Uma igualdade entre duas razões. Como vocês já sabem, vocês multiplicam os meios e os extremos. Só multiplicar em cruz, não é isso? Portanto, nós temos 2 vezes H dá igual a 2H. 40 vezes 1 dá igual a 40. 2H igual a 40. H vai ser igual a 40 dividido por 2.
H igual a 40 dividido por 2, portanto, 40 dividido por 2 dá igual a 20 metros. 20 é a altura com que o rapaz se encontra depois de subir toda a rampa. Tudo bem? Uma questãozinha que cai muito em vestibular, em concursos. Vamos para mais uma questão. Vamos apagar aqui a tabela. E vamos para mais um exemplo, o último exemplo. Tudo bem, pessoal? Que eu posso apagar aqui. Vocês memorizaram bem direitinho aí como é que se faz, não é isso? Vou deixar mais um pedacinho aqui no quadro, porque alguém pode querer copiar. Então, o último exemplo é o seguinte. Digamos que nós temos um triângulo retângulo. A tangente de um de seus ângulos agudos é igual a 2. Sabendo que a hipotenusa desse triângulo mede 5, o valor do seno do mesmo ângulo. Vamos copiar aqui rapidinho. Este é o último exemplo. Em um triângulo retângulo, a tangente de um dos seus ângulos agudos a tangente de um de seus ângulos agudos é 2. Sabendo que a hipotenusa desse triângulo me mandaram essa questão, eu vou resolver aqui, ó. Sabendo que a hipotenusa desse triângulo é igual a 5, qual o valor do seno desse mesmo ângulo? Veja aqui, ó, eu tenho, né? Em um triângulo retângulo, a tangente de um dos seus ângulos agudos é igual a 2. O valor do seno desse mesmo ângulo é... Aqui o rapaz me mandou e ele colocou aqui as alternativas, certo? Item A, 4 sobre 5. Item B, raiz de 5 sobre 4. Item C, 2 raiz de 5 sobre 5. E o item é 2/5. Pois bem, nós vamos responder essa questão agora, começando, desenhando. Eu vou colocar o ângulo de 90 graus aqui. Nós temos um triângulo retângulo. A hipotenusa desse triângulo mede 5. Esse triângulo eu posso chamar de ABC, não é? Tranquilo, está quente. A hipotenusa mede 5. Aí ele diz que a tangente de um dos seus ângulos agudos é igual a 2. Eu vou pegar esse ângulo B. É um ângulo agudo? É. Vejamos. A tangente é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. O Davi Silva está mandando um salve para você. Muito bem, Davi. Ok, estamos aí, meu filho. Está quente.
Então, nós temos aqui, Davi, é o seguinte. Em um triângulo retângulo, a tangente de um dos seus ângulos agudos, a tangente de B, vamos chamar isso aqui de B, a hipotenusa mede 5, qual o valor do seno desse mesmo ângulo? Aqui eu tenho x e y, eu não sei quem é x, não sei quem é y. Mas digamos que o seno de B, a tangente de B é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Observe, pessoal. Tangente de B é igual ao cateto oposto, CO, sobre o cateto adjacente. Se eu fizer a tangente de B, eu vou ficar x sobre y. Então, no momento, vamos pegar aqui a tangente de B. Qual é a tangente de B? A tangente desse ângulo. Veja que a tangente de um dos ângulos é igual a 2. Portanto, eu tenho que 2 é igual a x sobre y. Repetindo. Cateto oposto sobre cateto adjacente, a tangente de B. Mas a tangente de B é 2. Eu troquei o cateto oposto por x e o cateto adjacente por y. Aqui eu posso fazer multiplicaçãozinha. Eu posso multiplicar em cruz. E observe que eu tenho que x, multiplicando x vezes 1 dá igual a x. 2 vezes y dá igual a 2y. Pessoal, observe, eu sei que essa questão é um pouco mais difícil, mas dá para entender. Eu multipliquei e isolei o x. X é igual a 2 vezes y, 2y. Veja que agora, ao invés de usar y, eu posso usar o 2x no lugar do y. Observe. Tudo bem? Trocando y por 2x. Agora vamos utilizar a razão, qual é o valor do seno desse mesmo ângulo. Eu vou agora utilizar a razão seno. Seno de B é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Portanto, eu tenho x sobre 5. X sobre 5. E o cosseno de B é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Mas veja, pessoal, eu preciso encontrar o valor do x. Se aqui eu tenho, observe, aqui é 2x, não é? Esse cateto vale 2x e esse outro vale x, eu posso usar o teorema de Pitágoras para descobrir o valor do x. Portanto, vejamos, usando o teorema de Pitágoras, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aqui eu tenho que o 5 ao quadrado é igual a 2x ao quadrado mais x ao quadrado. Veja, pessoal, que eu não estou para brincadeira. Eu botei uma questão fácil, agora eu boto uma difícil. Então, nós temos aqui que 5 ao quadrado é igual a 25. 2 ao quadrado, 4. X ao quadrado dá x ao quadrado. Então, fica 4x ao quadrado. Mais x ao quadrado. Observe que 4x ao quadrado mais 1x ao quadrado dá 5x ao quadrado. 5x ao quadrado igual a 25. Tudo bem? Vejamos. Tem uma pergunta aí, diretor? O Wallace Mendonça está perguntando, não seria 2y ou não, Fernando? O x é igual a 2y, perdão. Verdade, Alisson. Eu posso substituir aqui o x. Na verdade, o y não é igual a 2x. O x é que é igual a 2y. Muito bem, Alisson. Vamos só substituir aqui, ó. Fazer essa inversão aqui, ó. Eu tenho que o x é igual a 2y. Aqui é só você inverter as letrinhas. Portanto, eu continuo com o y. Veja, pessoal. Eu continuo aqui com o y.
o x é igual a 2y. É verdade, eu tinha colocado aqui, ó. Portanto, aqui eu vou só inverter aqui, ó. Fica, onde tiver o x, eu vou trocando por y. Tudo bem? Houve um pequeno equívoco, mas a gente já conserta. Ao vivo é tudo diferente, não é, pessoal? Vamos aos poucos nos acostumando com esse tipo de situação, não é? Ó, onde tiver o x, eu estou trocando por y. Com certeza você não iria errar no final, mas trabalhar direitinho aqui, ó. Isso mesmo, pronto. X é igual a 2y, então usando aqui o teorema de Pitágoras, quadrado da hipotenusa, soma dos quadrados dos catetos. Continuando, 4y, 2 ao quadrado é 4, y ao quadrado dá y ao quadrado, mais y ao quadrado. 5y ao quadrado, somando esses dois aqui, ó. Você diz, mas como é que soma, professor? O coeficiente aqui é 1. Então nós temos 1 mais 4 dá igual a 5y ao quadrado. Agora eu vou dividir tudo por 5. Veja, vou dividir tudo por 5. 25 dividido por 5, que dá igual a 5. Y ao quadrado é igual a 5. Portanto, eu vou fazer o quê? Colocar todo mundo na raiz. Y ao quadrado é igual a 5. Y é igual a raiz quadrada de 5. Y é igual a raiz quadrada de 5. Mais alguma pergunta, editor? O Cláudio Costa está perguntando. Por que divide por 5? Sim, Cláudio, muito bem. A questão aqui é porque o pessoal costuma dizer, passa dividindo, não é isso? Mas essa história de passar dividindo é o mesmo que você dividir tudo por 5. Justamente para que tenhamos, ó, eliminar os 5, não é? Ó? Então, quando você divide um membro por 5, o outro por 5, tudo ok, você não está assassinando a matemática. Como eu quis ser bem prático, eu digo assim, eu divido tudo por 5. Da mesma forma, veja aqui, Cláudio, ó, y ao quadrado igual a 5, eu posso fazer o seguinte, bota todo mundo na raiz, ó. O certo correto de trabalhar assim. Às vezes a gente apressa e acaba falando de outro jeito, mas, ó, raiz quadrada de y ao quadrado é y, e a raiz quadrada de 5 é a raiz quadrada de 5, portanto, eu já sei que o y é igual a raiz de 5. Eu já tenho o y, e eu já sei que x é igual a 2 vezes y, não é isso? Portanto, x vai ser igual a, observe aqui, 2 vezes y. Mas o y não é raiz quadrada de 5? Alguma dúvida, gente? Pode perguntar aí no chat aí, que o editor responde e ele passa para mim, viu, pessoal? Que dá 2 raiz de 5. Observe que agora eu tenho x e tenho o y. Se eu tenho x e tenho y, eu já posso descobrir qual o valor do seno deste ângulo. Qual o valor do seno do ângulo que eu estou chamando a atenção aqui para o ângulo B. Não é isso? Portanto, qual o seno deste ângulozinho aqui, ó, pessoal? Seno de B, vamos apagar aqui em cima. Tá certo, pessoal? Só aqui um pouquinho para a gente dar continuidade na questão. Então, nós temos que o seno do ângulo B é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de B, x sobre 5. Portanto, o seno de B vai dar igual a... Qual o valor do x? 2 raiz de 5. 2 raiz de 5 é o valor do x aqui, pessoal. Não perca de vista, ó. X é 2 raiz de 5 dividido por 5. Então, eu quero saber o seno de B. Observe a resposta aqui no item D de dado. Ok, pessoal? Então, foi só esses 2 exemplos. Eu tenho outros vídeos com vocês, farei outras lives. Ok, eu quero agradecer a participação de todos. Eu quero que vocês, quem ainda não se inscreveu no canal Matemática Quente, se inscrevam no meu canal, que daqui para frente...